Sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Mas afinal, Jesus é o Cristo ou Cristo é Jesus? O Santo Cristo Pessoal. Esta é uma das aulas mais antigas do nosso grupo de estudos. Mesmo que você já tenha estudado, fique conosco porque ela foi ampliada, com novos ensinamentos para vocês. Os mestres ascensos ensinam que o Santo Cristo é o mediador entre Deus, o Eu Sou que Eu Sou, e a alma. O Pai Celestial permite nossa vida livre, mas não pode compartilhar de nosso dia a dia, de nossos erros. Ele mantém a concepção de nossa pureza. Se ele nos olhasse diretamente, veria nossos erros e imperfeições e, ao fazê-lo, consertaria estes erros. Como ele nos deu o livre-arbítrio, não poderia fazer isso conosco. É como Saint-Germain quando estava na Europa. Ele já era um mestre ascenso quando surgiu na Europa como o homem maravilhoso da Europa. Ele colocava um diamante com um defeito em suas mãos, olhava para o diamante e não via o defeito. Desta forma, o defeito era imediatamente corrigido. Nosso Pai no céu é puro, Ele é perfeito, Ele é algo que a nossa mente impura, vivendo aqui na Terra, não pode nem imaginar. Ele protege a nossa identidade etérea e divina. Desta forma, a presença individualizada do Eu Sou o que Eu Sou criou um anjo para nos proteger e guiar, o nosso anjo da guarda, um intermediário entre nós e Deus. Na grande fraternidade branca, ele é conhecido como o Santo Cristo Pessoal. Assim vejam que a pessoa do Cristo é anterior a Jesus. Ele é a perfeição do Filho de Deus. Jesus evoluiu até ser a manifestação deste Cristo, desta expectativa que Deus tinha do retorno de Jesus. Jesus teve várias encarnações antes de nascer como filho de Maria. Ele veio com a missão de mostrar o Cristo ao mundo, de manifestar este Cristo para que todos o vissem. A alma de Jesus foi escolhida para essa missão por sua grande devoção a Deus, pelo seu grande amor ao Pai, por sua capacidade de fazer esse trabalho. Deus tinha confiança absoluta que Jesus venceria essa missão, que seria a perfeição do Cristo manifestar. Não estamos aqui diminuindo o feito de Jesus. Tudo o que precisamos do Pai vem a nós através deste Cristo mediador. E tudo o que fazemos de bom sobe ao Pai para ser armazenado em nosso corpo causal através deste mesmo Cristo, atuando como o Espírito Santo, o filtro que permite ou não aquela energia subir ao Pai. O eu superior, o eu perfeito, é tudo para a alma. Sem um bom exemplo, ninguém chega à perfeição do Pai. Ele é o nosso bom exemplo. O eu superior é o nosso guru atuando dentro do nosso sagrado coração e se comunicando conosco através do nosso corpo mental. Ele é o único ser espiritual, além do próprio Deus, com quem realmente precisaríamos falar para podermos ascender na luz. Isso responde à pergunta de novos alunos que chegam à fraternidade, se eles precisam falar com os mestres ascensos para poderem ascensionar. Como mensageiro entre nós e Deus Pai, se falarmos algo que não pode chegar aos ouvidos do Pai, o Cristo não levará até ele. Energias mal qualificadas com nossas palavras, atos e sentimentos precisam ser recuperadas por nós, purificadas e elevadas. Elas são o nosso karma pessoal, nossa responsabilidade. Um exemplo é quando alguém blasfema falando palavrões contra o Criador. O nosso mensageiro não leva tais palavras ao Pai. Pensem que palavras são energia. Deus nos dá a palavra através do chakra da garganta. E essa energia que desce e é utilizada pelo chakra da palavra, ela precisa ser pura, perfeita. Se não for, Deus não a recebe. Deus sabe que mal qualificamos as energias quando agimos mal, mas não sabe de que maneira, pois ele enxerga apenas o bem e o belo. Imaginem, então, a importância que tem o Santo Cristo pessoal de cada um de nós. Ele é o mediador entre nós e Deus.
Na imagem do seu eu divino, da The Summit Lighthouse, que você pode ver nesta página, o Santo Cristo pessoal está situado entre a alma encarnada e a presença Eu Sou. Jesus é o maior exemplo da perfeição que temos do Cristo. Jesus demonstrou-nos a capacidade de sermos perfeitos aos olhos do Pai. Ele nos mostrou como ter compaixão ao próximo e autocontrole espiritual, mental, emocional e físico. Ele nos mostrou que podemos negar o mal e suas ofertas de corrupção. Por isso, ele é a imagem colocada aqui como sendo o Cristo. Ele é o representante do Cristo para todos nós, pois através dele conhecemos o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas sim é a sua conquista. Jesus, o Cristo manifestado. Ele foi enviado por Deus para nos mostrar a importância de seguirmos o seu exemplo. O caminho para Deus não é Jesus, mas sim o Cristo que ele se tornou. Ele encarnou como filho de Maria. Assim, ele também era carnal. Se Deus desejasse mandar seu filho na forma exclusiva do Cristo, ele desceria do céu. Não, ele mandou a santa alma de Jesus com a missão de nos mostrar o caminho para nos tornarmos assim como ele se tornou, no Cristo em Jesus. Em João, capítulo 14, versículos 12 ao 18, Jesus nos mostra, como em nenhuma outra parte da Bíblia, que nós temos o nosso Cristo pessoal e que precisamos nos tornar neste Cristo. Ele disse, abre aspas, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Então vejam, meus amigos, vou repetir. Eu, Jesus, orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade. Porque o Cristo é um Espírito que vem na forma da chama trina para guiar a alma, para que ela possa se tornar o Filho de Deus, para que ela possa ascender ao Pai, assim como Jesus o fez. Continuando, que o mundo não pode receber porque não o vê, porque o mundo é carnal, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem são vós o conheceis? Vós o conheceis somos nós que buscamos conhecer a verdade, que buscamos ser espirituais e não materiais, não carnais. Então ele habita conosco e nós então podemos enxergá-lo. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Então, aqui nós sabemos que Jesus, como Cristo, e vocês vão ver isso, eu falo mais na frente, os mestres ascensos, que são aqueles que se uniram ao seu Cristo, não? Eles atuam ao nível do Cristo e podem e nos ajudam durante toda a nossa evolução, sempre que falarmos com Ele. Então, falamos com o Cristo e temos o Cristo conosco. E eles todos são unos à mente de Deus e nos levam à perfeição, pois é esta a missão de cada um deles. De Jesus, de Kuthumi, de Saint Germain, de Elmora, você pode escolher. Eu não quero falar com ninguém, nem Jesus, nem Elmora, nem Saint Germain, ninguém. Então fale com o seu Cristo, fale com a presença de Deus. Não importa. O ensinamento da verdade, do conhecimento de tudo isso é que é libertador. É o conhecimento da ciência da espiritualidade elevada. Continuando, eu, o Cristo em Jesus, voltarei para vós. A vinda de Jesus teve como missão representar este Cristo para a humanidade, mostrar que todos podem receber o Cristo em si. Fecha aspas.
Sobre o arrebatamento, que é uma outra conversa, você poderá estudar nos vídeos 88, 93, 95 e 96. Eu recomendo. Jesus, na hierarquia celestial, como mestre ascenso, detém a posição de Cristo planetário, o instrutor do mundo. Os mestres ascensos atuam no nível crístico e até mesmo em nossos sagrados corações, mas obedecem ao comando e hierarquia superior de Jesus em tudo o que se relaciona ao Santo Cristo pessoal e educação espiritual de cada ser humano na Terra. O mestre Kuthumi o acompanha neste trabalho. Algumas pessoas não entendem, mas eles trabalham na posição de alfa e ômega. Como Jesus ensinou, vão de 2 em 2 para levar a espiritualidade pelo caminho que vocês seguirem. Então ele também faz, é Jesus e Kuthumi, são os dois trabalhando para a divulgação dos ensinamentos de Deus no mundo, nessa liderança como instrutores do mundo. Continuando. Para entender mais o conceito de hierarquia, procure estudar os vídeos 38, 39 e 40 aqui no YouTube. Assim, Jesus e os mestres ascensos são um por todos e todos por um. Este é o lema dos mestres. Quando invocamos a Jesus, estamos também falando com o nosso Cristo pessoal. O Santo Cristo. O Cristo é o segundo dos 3 corpos superiores, aqui na imagem da presença Eu Sou. É o corpo do Eu pessoal, o Eu perfeito. Este é o seu anjo da guarda, criado pela presença do Eu Sou, para ser o exemplo do que você deve se tornar. Ele foi feito por Deus para cuidar de você, para ajudar você a agir dentro das leis de Deus. O objetivo principal deste corpo, o Eu superior, é guiar o eu do indivíduo, a alma, à vitória, através do chakra do coração. Ele é o mediador entre a presença do Eu Sou e a alma. A vitória aqui significa principalmente a perfeição da cocriação com Deus e, finalmente, a ascensão da alma para o plano etéreo. O Cristo é um anjo de Deus moldado dentro da expectativa que Deus tem da sua evolução e retorno. Deus espera que você se torne perfeito, correto, sábio, bonito, poderoso, caridoso, um ser com todas as qualidades de um Deus. Seu anjo da guarda foi criado por Deus para lhe guiar à perfeição da expectativa que o Pai tem do seu retorno para ele. Ele é o seu guia, use-o. Ele é o exemplo a ser seguido, o seu professor. Aqui um comentário, vocês vejam ali, eu coloquei bonito, não quer dizer bonito fisicamente. É uma pessoa que fica tão linda. Vocês já viram que tem pessoas que são às vezes feias fisicamente, mas elas transmitem uma beleza interior tão grande que chega a transbordar. É isso que é bonito. O bonito para Deus é a forma de ser, de se manifestar, de se transmitir. É isso que é belo, porque nós somos consciência. O mundo de Deus é o mundo etéreo e o mundo mental, não é o emocional e o físico. Ele, o seu Santo Cristo, é você, criado na forma divina a partir da expectativa que o seu Pai e Mãe divinos têm de você, de sua conquista, de sua vitória, de seu retorno para Ele. Nós devemos buscar a união com o nosso Santo Cristo pessoal por meio do correto uso de nosso livre-arbítrio. Este é o significado de Jesus afirmar que Deus o reconhecera como seu filho. E a razão disso é que Jesus se tornou a perfeição de seu guia, o seu próprio Cristo pessoal, o Eu perfeito, sendo assim reconhecido por Deus aquele que só pode ver a perfeição. Vejam em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, que Jesus só começa a sua missão quando Deus o reconhece como filho. A missão do Cristo começa neste momento. Abre aspas. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
Em seguida, uma voz dos céus disse, abre aspas, este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Fecha aspas. A partir deste momento, Jesus estava pronto para mostrar ao mundo a realidade do Cristo manifestado. Não antes. Ele não era o Cristo antes dos 30 anos de idade. Ele ainda era carnal. Ele ainda precisava buscar manifestar esse Cristo, incorporar o Cristo, dominar totalmente os seus 4 corpos inferiores para atingir, então, aquela perfeição absoluta para começar a missão de mostrar ao mundo que ele manifestou aquele Cristo. Quem é o Cristo? Para que todos pudessem, então, seguir este exemplo. A última coisa que Jesus queria era ser adorado como o Filho de Deus. Esta não era a sua missão. A sua missão era mostrar que todos podem chegar neste mesmo caminho, não adorando a Jesus, mas vestindo o Cristo, que é a imagem enviada por Deus, buscando a espiritualidade elevada. Repitam comigo. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. O meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente. Esta frase é maravilhosa. Ela pode e deve ser repetida várias vezes por dia. Ela abre a conexão entre você e seu amado guia de luz, conectando-o com a fonte da vida, pois toda a luz que você recebe do Pai vem através do Filho, do Cristo mediador, o único caminho ao Pai, tanto para receber dele como para devolver a ele. Muita gente tem como guia entidades astrais, índios, caboclos, espíritos de amigos e parentes falecidos, entre outros. Estas entidades atuam fora do éter divino e não têm noção alguma daquilo que Deus tem preparado para nós. O máximo que elas podem fazer de bem para nós é atuar como alerta de coisas que já estão no astral, prontas para se manifestar no físico. Eles são falhos em dizer aquilo que o Pai e seus anjos de luz estão por nos trazer à vida. Assim, eles podem nos trazer apenas meias verdades. Tais guias podem acabar nos arrastando para o astral, pois a comunicação com eles, de forma alguma, nos levará à ascensão, ao lado do Pai. O único guia verdadeiramente da luz é o nosso eu superior. Ele faz parte do nosso ser e imagem divina. Ele atua dentro do nosso coração e da nossa mente. Ele surgiu desde o início de nossas vidas na criação de nossos ovos embrionários, na vida da alma encarnada como ser humano. Ele é a extensão do Pai em si, atuando em nós. A alma não iniciou a sua jornada como ser humano. Sua criação e evolução no seio da Mãe Terrenal, a Mãe Natureza, surgiu do Espírito de Deus, Alfa e Ômega, primeiramente no reino mineral, depois no vegetal e depois no animal. Esta é a evolução da alma. A alma, nestes níveis de sua evolução, ainda não é guiada pelo Espírito Santo de Deus Pai. Nestes 3 reinos, a alma tem os espíritos da natureza para guiá-la. Eles são como anjos da Mãe Natureza. A alma, nesses 3 reinos, nem individualidade não tem. Ela é dividida em várias almas. São grupos de almas, como em outras aulas nós já explicamos e voltaremos a falar. Quando a alma está pronta para nascer no reino humano, e nem todas as almas dos outros reinos conseguem evoluir para um reino seguinte, ela é elevada ao eu sou o que eu sou, e então desce abençoada pelo Espírito Santo, juntamente com a sua chama gêmea. É neste momento do seu caminho que o Santo Cristo pessoal entra na vida da alma. Falaremos mais disto em uma futura aula. Então, o ser humano é um ser dual, um ser físico, mas também espiritual. Ainda vive na carne, assim como os animais. Ele, como alma abençoada pelo Pai Celestial,
aquela alma que veio abençoada pelo Pai, que desceu conectada à presença individualizada de Deus, com a chama do Cristo em seu coração, é um ser com uma vida e missão espiritual. E tem um guia enviado pelo Pai Celestial para a sua vida e evolução espiritual, o Santo Cristo. Um guia para levá-lo a seguir no caminho para o próximo reino de evolução, o reino de sua vida com o Pai, a vida no reino etéreo e divino, o reino de sua evolução adulta, a vida adulta da alma. Mas vivendo como ser humano, o dilema da alma é que ela ainda vive na carne. E assim como as almas nos animais, ela ainda está no ovo, dentro da casca do ovo da mãe terrenal. Seu corpo físico ainda é guiado pelos espíritos da natureza, os elementais. Seu corpo físico ainda é preso à terra e a hábitos e desejos carnais que mantêm presa à terra. E além dos elementais, que não são necessariamente ruins para a alma, apenas têm outras prioridades não espirituais, existem os anti-espírito de Deus, que são as entidades astrais perturbadoras da harmonia da alma. Elas tentam levar a alma para o astral, e não para o éter divino. A alma precisará então evoluir com seu Santo Cristo para ascender ao Pai, para ascender ao cosmos, para encontrar a vida eterna, assim como Jesus, o Cristo, conquistou e demonstrou que isso só é possível quando o ser humano coloca a sua atenção em sua vida crística e espiritual, quando a alma segue o Espírito Santo e toma o controle sobre a sua casca animal, sobre os 4 corpos inferiores. Assim, aquela que é chamada de raça humana poderá se tornar a raça divina, a raça da presença Eu Sou. Para entender um pouco mais sobre a evolução da alma nos 4 reinos, veja os 4 primeiros vídeos da primeira aula do ciclo do relógio cósmico, os vídeos 2, 3, 4 e 5 no YouTube. Lembrem-se do ensinamento de que alma e espírito se complementam, mas são diferentes. A alma é a sua consciência espiritual e espírito é o que guia a alma e representa a forma como a alma vai interagir com a vida. E o espírito que guia a alma é atraído pela própria alma. Ela o faz colocando sua atenção sobre tal espírito. Quando colocamos nossa atenção em livros, filmes e pessoas materialistas, por exemplo, atraímos esta forma de espírito que nos guiará para este tipo de energia. Quando nos dedicamos a admirar pessoas de elevada energia espiritual e de boa vontade para com o próximo, quando lemos a Bíblia e livros de estudos religiosos, ou quando nos reunimos para cantar hinos a Deus, por exemplo, atraímos o Espírito Santo de Deus sobre nós e nossa alma terá esta energia para nos guiar. Aqui um comentário. O único espírito que respeita o livre-arbítrio da alma é o Espírito Santo. Toda e qualquer outra forma de espírito vai tentar tirar a liberdade da alma. Não só as pessoas espiritualizadas atraem o Espírito Santo. Todas as pessoas de boa vontade, que ajudam o próximo, que são positivas, que são felizes, que buscam trabalhar para servir a sociedade, também atraem o Espírito Santo de Deus. Continuando. Quando permitimos que uma dúvida paire sobre as nossas mentes ou quando reclamamos das situações e nos sentimos sem solução para os nossos problemas, isto significa que estamos agindo como seres humanos, seres carnais, meros mortais, sem qualquer apoio divino. Uma pergunta em nossa mente com ar de dúvida ou de falta de informação mostra que estamos sozinhos e sem a comunhão com o nosso Santo Cristo pessoal, o nosso guia e protetor. Precisamos assumir o nosso guia, precisamos segui-lo. Alguns ditados dos mestres falando sobre a evolução da alma nos 4 reinos. Na Pérola de Sabedoria, volume 22, número 11, um ditado do arcanjo Gabriel, ele diz, abre aspas,
Os reinos mineral, vegetal, animal e humano revelam a expansão na complexidade e desenho da consciência de alfa e ômega, desenvolvendo-se dentro e através de cada fase das progressões da lei da matéria-espírito, mineral, vegetal, animal e humano. Os grandes corpos de água, o grande fundo azul aquático, são o contrapeso da luz de alfa dentro da esfera de ômega. A luz que está aqui nos 7 mares é o fogo sagrado dos 7 raios de alfa que, refletindo em ômega, tornaram-se energia líquida de vida para as crianças do Sol evoluindo como crianças da Terra. Primeiro, elas foram moldadas como espíritos vivos de fogo sobre fogo. Agora vejam como elas são vestidas com casacos de pele, do pó para o pó. Arcanjo Gabriel. Então vocês vejam, aqui onde ele diz, para as crianças do Sol evoluindo como crianças da Terra. Almas, as crianças do Sol são almas evoluindo, não são almas prontas. Elas estão evoluindo como filhos da Terra, é aqui que elas nascem. Almas nascem no seio da mãe, como terra. Então, primeiro, elas foram moldadas como espíritos vivos de fogo, sobre o fogo. Ou seja, vindas de Deus Pai e Mãe, no éter divino. Ela é plantada com a luz de Deus vindo para a Terra. Agora vejam como elas estão vestidas em casacos de pele. Então, primeiro, elas surgem na matéria. Depois é que elas vão evoluindo do mineral para o vegetal, para o animal, então para o humano. E de humano voltam para o divino, mas agora almas adultas independentes. Continuando. Na Pérola de Sabedoria, volume 8, número 21, pelo grande diretor divino, abre aspas, assim como existe o delineamento nos 4 reinos da matéria, o reino mineral estando no fundo da escala, o reino vegetal em segundo plano, o reino animal no terceiro plano e o reino humano no 4º plano, então, graduações de consciência existem dentro da moldura da existência humana. Grande diretor divino, Mestre R. Na Pérola de Sabedoria, volume 16, número 40, o Deus Tabor disse, abre aspas, e eu declaro de hoje em diante que não deve acontecer essa separação, essa divisão, mas a natureza e o homem devem ser um. Eu estou dizendo que o homem deve retornar ao nível animal? Não, eu digo, deixe que o homem seja elevado ao nível de Deus. E deixe que todas as criaturas também sejam elevadas para a consciência do Espírito Santo. Deus Tabor. Aqui um comentário para não deixar dúvidas. Os mestres dizem que o homem não é uma evolução do macaco. O reino humano é um reino completamente diferente do reino animal. Não somos animais racionais, somos humanos. O que evolui de um reino para o outro é a alma. E ainda o Deus Tabor, para quem não sabe, é um dos mestres que trabalham diretamente com a vida elemental e está preocupado com níveis de poluição no mundo e no corpo de seus habitantes, o que também sobrecarrega muito os elementais. Continuando. Pérola de Sabedoria, volume 17, número 18. Um ditado de Sanat Kumara. Abre aspas. Assim, o controle dos 4 corpos inferiores e da energia será ensinado e enfatizado na Universidade dos Mestres Ascensos. Nós observamos vocês adquirindo conhecimento por milhares de anos. Nós estamos muito mais preocupados com o seu domínio deste conhecimento, pois sabemos que depois que alguns anos se passam, a mente humana retém menos de 10% de qualquer conhecimento que recebe. E assim, você descobre que, sem a mente crística, sem a chama trina, a humanidade é um pouco mais do que animais uns perante os outros. Mesmo assim, tal esperança existe, pois o fogo dentro do coração é a totalidade de Deus. Não é uma réplica de Deus, não é o foco de Deus. O fogo dentro do coração é Deus. Não é um reflexo de Deus, nem mesmo uma imagem
mas a chama trina dentro do coração é o próprio Deus em si, condensado lá, para que você possa ter a consciência de Deus e expandi-la. Sanat Kumara. Aqui mais um comentário. O homem sem a mente crística, sem o guia espiritual divino, é guiado, assim como os animais, pelos espíritos da natureza, apenas para resolver seus problemas materiais. Sua evolução espiritual exige o contato constante com a chama trina, seu Santo Cristo pessoal, sua busca espiritual. O homem que não busca sua vida espiritual jamais chegará a ser um ser evoluído para um próximo reino, o reino do Espírito, o reino divino, o reino da presença eu sou. Vai estar fadado a ficar renascendo até que ele perca a oportunidade e sua alma perca a vida. Porque existe a segunda morte, que é a morte da alma. Não é uma morte física. Chega um momento em que a alma perde o direito de ser divina. Porque a alma que não serve para buscar a Deus, ela serve ao mal, para lutar contra aqueles que fazem isso. E ela então, ela passa a trabalhar contra si mesma, contra a sua vida, contra a vida de seus irmãos, porque somos todos um. Continuando. Os ditados acima foram dados aos mensageiros Mark e Elizabeth Klaproth da The Sun Lighthouse. Aquele que sabe que tem o Cristo como guia atuando em seu corpo mental e em seu coração não perde tempo com dúvidas e ilusões. Quando temos uma pergunta em nossa mente, entregamos ao nosso Santo Cristo, que é o nosso intermediário para o Pai Celestial. Aguardamos a resposta que vem diretamente em nossa mente, ou através de outras pessoas que simplesmente falam aquilo que precisamos ouvir. Deus usa as pessoas para nos trazer a verdade. É inadmissível que tenhamos dúvidas sem que a direcionemos ao Pai ou ao nosso anjo da guarda. Dúvidas da alma não entregues ao Espírito de Deus tornam-se reclamações e bloqueios de energia. Vamos dar um exemplo aqui. Se estamos conversando com uma pessoa e ela nos faz uma oferta de um negócio que não conhecemos bem, a primeira coisa que vem à nossa mente é: será que esta proposta é boa? Será que esta pessoa está falando a verdade? Estas são perguntas ao vento. Isto gera respostas do vento. As respostas do vento são dúbias, porque fazem o nosso corpo mental sair buscando as respostas nas mentes vizinhas e no astral. Quando temos dúvidas assim, devemos direcioná-las imediatamente ao nosso guia maior, o anjo da guarda. Ele é o mensageiro que vai ao Pai checar a veracidade da proposta, caso já não a saiba. Ele checa não só a veracidade, como também se a proposta está de acordo com o nosso plano divino. Isso é automático e instantâneo. Podemos perguntar até mentalmente a ele: amado Santo Cristo, meu eu superior, esta é uma boa proposta? Esta pessoa é correta? Está falando a verdade? Mostre-me a verdade sobre este assunto. Quando falamos com Deus Pai, o eu sou o que eu sou, o ideal é usarmos a palavra falada sempre. E isto acontece porque a palavra traz para o físico o que estamos pedindo. A palavra é física. Quando falamos com o nosso eu superior, podemos usar tanto a palavra como somente e apenas a nossa mente. Isto porque, com o Santo Cristo, buscamos a meditação sobre o correto, sobre a vontade do Pai. Buscamos, no intermediário de Deus, compreender o que Deus espera que façamos. Ele atua trabalhando em nossa mente. Mesmo que uma proposta seja boa aos meus olhos e à minha mente humana, pode ser que seja ruim aos olhos do nosso Pai. Não basta que o objetivo ou proposta sejam bons. Tem de estar em seu plano divino ou no da outra pessoa. Pode ser que um sujeito diga, abre aspas, daqui para frente vou viver ajudando os necessitados. Eu sou muito rico e decidi fazer o bem e levando a cura e o bem-estar aos doentes. Mesmo sendo bom aos olhos humanos, ele pode estar agindo e pensando errado, fora da vontade do nosso Deus. Talvez o seu plano divino seja completamente diferente.
Se isto for verdade, não adiantará as boas ações. Tudo estará fadado a dar errado. Mesmo que ele faça o bem para muitas pessoas, não será a vontade de Deus e, com certeza, ele estará interferindo no plano divino de outros e deixando de cumprir com o seu próprio plano e com o das pessoas que estão aguardando a sua presença em outro lugar. Complexo, não? Mas é maravilhoso. Para sanar este problema, nunca aceite uma proposta no mesmo dia. Saiba que tudo o que vem para você ou foi enviado por Deus ou não foi. Se veio de Deus, é seu e não tem pressa, pois Deus respeita o seu tempo. Se não veio de Deus, então não serve para você. Leve as propostas que recebe em seu dia a dia para o seu altar. Consulte sua presença, eu sou o que eu sou, e o seu Santo Cristo pessoal e aguarde a resposta. O mal sempre tenta nos forçar a fechar negócios sem pensar, de imediato. Eles dizem, é pegar ou largar. Quanto mais pressionado você for para dar uma resposta, mais calmo fique. Parece até piada, o mal quer nos forçar a pensar que, sem a proposta deles, estaremos perdidos e sem outra opção. Não se pode limitar a Deus. Aceitar limitações na vida é limitar a Deus. Eles querem que você tenha medo e não pense sobre o assunto, não medite, não tenha chance de ser alertado pelo seu guia maior. Negue o mal e suas propostas apertadas e sem propósito. Deus sempre nos dá tempo para decidir. Lembre-se de que o Cristo tem a obrigação de prover não só o ensinamento, como também o sustento. Sofrimentos, dúvidas, dores, tristezas, todos os males devem e podem ser entregues a Ele para serem solucionados. Você pode dizer, mas eu prefiro perguntar diretamente a Deus. Sem problemas. Quando perguntamos falando com Deus, Ele nos responde através do seu santo anjo. Eles são um. O Cristo vem do Sagrado Coração de Deus. Quem fica segurando para si os problemas é responsável por eles. Não assuma o que não lhe é devido. O Cristo espera que você lhe entregue os problemas. Faça isso. No estudo da apostila dos mudras, na parte dos mudras externos, ensinamos que podemos pedir ao Santo Cristo, que vive dentro do nosso chakra do coração, para que atue nas magias externas ao nosso corpo físico, abençoando a tudo e a todos. Põe a mão esquerda sobre o seu chakra do coração, no centro do seu peito, e a mão direita para a frente. Diga então em voz alta e bom tom: em nome do meu Santo Cristo pessoal, o mal é irreal e a sua aparição sem poder algum. Comigo. Em nome do meu Santo Cristo pessoal, o mal é irreal e a sua aparição sem poder algum. Em nome do meu Santo Cristo pessoal, o mal é irreal e a sua aparição sem poder algum. Outra coisa importante para melhor nos comunicarmos com o nosso Cristo pessoal é entendermos que as ofertas vindas de Deus em resposta às nossas necessidades sempre vêm para suprir-nos de tudo o que precisamos. Porém, é comum que Deus permita que o mal lhe oferte algo que parece que irá servir. E na ansiedade de resolver o seu problema, você aceita o que não era bem o que você queria, ou o que, mesmo sendo suficiente para você, na realidade, se consultasse o seu eu superior, saberia que não é bom para você. Um exemplo: você está procurando uma casa para morar, precisa de 4 quartos, mas encontrou uma casa com 3 quartos, que apertando bem, dá para viver. O mal tenta lhe fazer aceitar esta oferta como se não houvesse outra. Se aceitá-la, terá outros problemas de todos os tipos que estarão no pacote do mal. Com certeza. Vizinhos ruins, distância do trabalho, etc. Sempre que a vida lhe ofertar algo, teste a oferta no fogo do Espírito Santo. Diga em voz alta e bom som. Abre aspas. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego os meus problemas a Deus. Digo o problema. Amado Espírito Santo de Deus, queime através deste problema, desta dúvida, desta situação.
Eu quero a purificação pelo seu Santo Espírito. Mostre-me a verdade, Senhor, e nada menos do que a verdade divina. Amém. Depois esqueça tudo e durma bem. Peça uma prova de que este é o caminho a seguir. É muito comum sermos testados e tentados a pegar menos do que precisamos, ou quem sabe até mesmo muito mais do que precisamos. Daqui é a hora de refletirmos e termos o discernimento. Nenhuma das duas opções nos ajudará, nem mais nem menos. Precisamos receber o que nos é devido e nada mais. A proposta do nosso Pai geralmente não é a primeira, mas pode ser. Ele espera que tenhamos paciência e harmonia, tranquilidade, fé e discernimento. Aguarde ao máximo pela perfeição de seu Cristo. Ele está esperando que você tome a decisão. Seu Santo Cristo pessoal é o seu guru à sua disposição. Use-o. Quando a sua alma estiver una ao Cristo, ela estará pronta para realizar o casamento alquímico e receber o batismo do Espírito Santo, que é a consciência viva das 12 qualidades da mente divina. O Cristo é o seu professor destas 12 qualidades. Ele vem ensinar tudo o que precisamos ser e saber sobre o poder divino, o amor divino, a mestria divina, o controle divino, a obediência divina, a sabedoria divina, a harmonia divina, a gratidão divina, a justiça divina, a realidade divina, a visão divina e a vitória divina. Nosso Santo Cristo, o Eu Superior, é perfeito. Ele pede que tenhamos obediência às suas ordens e direções. Ele quer que pensemos juntamente com Ele antes de abrirmos a boca para tomarmos decisões. Isso é sabedoria divina. Ele pede que meditemos com Ele antes de agirmos ou falarmos. Precisamos deixar nosso lado animal de lado e evoluirmos em nosso caminho espiritual. O mal atua nos assustando fisicamente. A alma deve deixar o medo e assumir a sua fé. O mal tenta imprimir medo à carne. Não pode fazer nada contra a alma se ela aprender que pode voar com o Espírito Santo. Quem tenta proteger sua vida física vive ameaçado. Quem sabe que na matéria tudo passa, nada é real, ganha a vida eterna. Em Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 26, e eu não me canso de repetir isso aqui, está uma das partes mais importantes do Evangelho de Jesus. Lá está escrito, abre aspas. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porquanto quem quiser salvar a sua vida física, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida física, por causa de mim, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Fecha aspas. Ou seja, a vida é para a alma, unida ao espírito, uma alma desapegada do mundo e dos desejos carnais. Vamos evoluir, gente. Ou evoluímos, como Sanakumara disse em seu ditado ali para cima, ou evoluímos para o espírito, ou vamos voltar para o animal. Sabedoria divina significa dominar a mente e os pensamentos antes de falar e agir. O Cristo nos ensina a seguir o coração antes de agir e não a emoção. Vemos hoje em dia muita gente misturando coração com sentimento. Isto é falso. Sentimento é impulso sem pensamento. O coração é o que está antes do sentimento. O Cristo se manifesta através de nosso chakra do coração para atuar em nossa mente. Vou repetir. O Cristo se manifesta em nosso chakra do coração para atuar em nossa mente. Deus, como Filho, é a personalidade impessoal do Cristo. Ele age parcialmente e não se envolve emocionalmente. Ele é o nosso instrutor, a palavra de Deus para nós. Ele só vive para nós e nada mais lhe interessa, apenas transmitir a consciência da vontade divina para a nossa vida, o que depende de nosso livre-arbítrio e vontade para que aconteça.
É o nosso foco no Cristo que nos coloca sob suas bênçãos. O Cristo é a perfeição do que Deus espera do nosso retorno. E Ele tem a missão de nos ensinar a ser como Ele é. Assim, o seu Cristo é um, o meu Cristo é outro, mas ambos estão na mente do Criador e são instrutores das almas que ainda são crianças, vivendo no útero da Mãe Divina. O Cristo traz para nós aquele espírito individual. Ou seja, se seguimos o nosso Santo Cristo pessoal, nós somos imbuídos do nosso plano divino através desse Cristo. E ele nos ensina a sermos únicos, trazendo algo para o mundo que somente nós podemos trazer. Quando vemos o anti-espírito, o que eles fazem? Eles trazem os modismos ao mundo. Então, grupos imensos de pessoas são idênticos, agem da mesma forma, não trazem aquilo que é individualmente perfeito para o mundo, um plano divino. Lembre-se, o Cristo não insiste. Esse é um ensinamento muito importante. Ele não fala duas vezes em sua mente. Se um pensamento insiste com uma ideia em sua mente, isso não é o Cristo falando, nem mesmo o mestre ascenso. Apenas as entidades e os demônios ficam perturbando a mente das pessoas. O Cristo quer nos ensinar a dominar o nosso corpo mental e espera que sejamos obedientes às leis de Deus e que mantenhamos a nossa mente pura e harmonizada, respeitando ao próximo e a nós mesmos, agindo de acordo com a nossa consciência em Deus. Ele não partilha de pensamentos mesquinhos, egoístas e malignos. Seu poder sobre nós é total e nada nos acontece sem que ele permita. Ele nos orienta, porém a decisão final é sempre nossa. Ele é responsável por nos guiar em tudo o que precisamos para a conclusão de nosso Dharma, o nosso plano divino. Ele deixará de ser nosso anjo da guarda quando nos tornarmos perfeitos como ele é. Assim, tomaremos o seu lugar para estarmos ao lado de Deus. Neste momento, ganhamos o título de Cristo. Agindo parcialmente, ou seja, somente para nós, ele é impessoal, o que significa que se ele tiver de nos punir para que possamos aprender uma lição, nos mantendo no caminho, ele o fará, deixando que o nosso próprio karma nos eduque. Ele não nos fará mal, mas poderá permitir que nosso próprio mal, lançado a outras pessoas, volte para nós. O karma é educador. Se não passamos um teste, não vamos em frente, precisando repeti-lo quantas vezes for necessário, não importa quantas vidas precisemos para isso. Não existe fuga na roda viva de reencarnações. O nosso Dharma tem de ser concluído. Como ensinou o nosso amado irmão, o Mestre Jesus Cristo, o único caminho ao Pai é o Santo Cristo pessoal de cada um. Se você tem um mau hábito que lhe impede o crescimento espiritual, em determinada hora de sua vida, seu Santo Cristo pessoal não lhe permitirá mais evoluir em nada, a não ser que obedeça a ordem de largar tal hábito. A razão disso é que o seu plano divino é incompatível, daquele dia em diante, com este mau hábito, ou amizade, ato ou pensamento, seja o que for. A isto chamamos de o fundo do poço, onde não dá mais para continuar errando. Chega um ponto em que seu Pai no céu e o seu santo guia param de lhe dar o caminho, param de lhe ajudar. Enquanto você não resolver este problema, não evoluirá, não haverá ganhos. Você tem de cumprir com as regras. Quando nos afastamos do Cristo, ele, manifestado como a chama trina em nosso coração, vai minguando e desaparecendo até que se apaga, e a pessoa não consegue mais contato com o Cristo, a não ser que tenha a intercessão de algum irmão na luz. Por isso é importante que aqueles que são obedientes ao Cristo orem pelos que estão perdidos no caminho. O verdadeiro discípulo é aquele que segue as regras do seu professor, e o professor é o Santo Cristo pessoal. Não adianta pedir nada a ninguém, nem aos anjos, nem aos arcanjos, nem aos mestres, nem aos santos. Nenhum deles se oporá ao plano de ensino do seu Santo Cristo pessoal.
Todos eles só farão para você aquilo que o seu Santo Cristo permitir. Ele é o seu anjo da guarda, instrutor e protetor. Até mesmo o bem que queiram te fazer, se não estiver no seu plano divino, não o libertará da situação de mal-estar e insatisfação pela qual você está passando. Mesmo que o demônio lhe dê todo o dinheiro do mundo, você continuará triste e sem evoluir na luz. E o pior é que a vida, não importa quantos caminhos você tome, sempre o levará até aquele ponto de evolução em que você chegou, onde o seu guia lhe aguarda, esperando que você vença o seu mau hábito. Os mestres ensinam que precisamos desvestir-nos do eu humano, o ego, a mente carnal, e nos imbuirmos do eu divino, a mente crística. Isso significa sermos hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, buscando sempre a elevação das nossas consciências, ancorando a nossa atenção no divino. A autotranscendência não é um acontecimento repentino, mas sim conseguido pelo aspirante que passa os testes, que desenvolve amor, devoção e misericórdia por meio do estudo e conhecimento da verdade. A autotranscendência acontece pela aplicação diária da lei cósmica, pela persistência, sinceridade e muita prece. Orar sem cessar. Esse é o nosso lema aqui no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Falar com Deus o tempo todo. Afirme diariamente, abre aspas, amado Pai Celestial, eu o amo e a sua lei de transcendência também. Envia-me o seu amor e compaixão. Mostra-me o caminho da oração para servir ao próximo e da gratidão e dedicação à sua vontade. Dá-me reflexão e serviço espiritual, tato e postura, a ciência da alquimia, da transmutação e o dom da profecia. Fecha aspas. É importante lembrar que os nossos irmãos ascensos, como Jesus, San Germain, Kuthumi, El Morya, entre outros, estão ao nível do Cristo. E eles podem ser invocados para nos guiar na luz. Qualquer outro tipo de comunicação espiritual, como a comunicação astral, é inferior a esta. É ineficiente. É perda de tempo. Nada se compara com o poder liberado pelo contato com o seu eu superior, seu verdadeiro guia, e os mestres ascensos, que, quando invocados para interceder em sua vida, atuando na potencialização de seus chakras, trazem a perfeição das bênçãos do Pai para o mundo. Lembre-se, você pode se comunicar com todos no plano etéreo mentalmente para tirar dúvidas, porém, se você já se decidiu e sabe o que quer manifestar, terá de usar as palavras e a imposição de mãos, e ainda, se possível, também utilize cartas escritas e queimadas em ritual frente ao seu altar, para pedir a Deus a manifestação da sua vontade. Outra coisa importante para dizer é que, se os seus pensamentos se mantiverem ao nível positivo e elevado do seu Santo Cristo pessoal e dos amados mestres ascensos, nenhum ser do mal terá acesso a eles. Sua mente é inviolável. Seus segredos e conversas mentais com os seres elevados estão fora do alcance dos seres ainda não evoluídos, como seres do astral desencarnados, pessoas encarnadas ou até mesmo dos demônios. Que Deus os ilumine sempre no caminho. Vitória sempre na luz de Deus, na ascensão do Senhor. Até um próximo vídeo.